Capítulo 16. Os anjos aparecem a Abraão em Hebrom. Isaac é prometido novamente. A destruição de Sodoma. A salvação e o grande pecado de Ló. 16.1 E na lua nova do 4º mês nós aparecemos a Abraão, no carvalho de Moré, e nós conversamos com ele, e anunciamos a ele que um filho seria dado a ele através de Sara, sua esposa. 16.2 E Sara riu, porque ela ouviu que falávamos estas palavras para Abraão, e nós admoestamos, e ele ficou com medo, e negou que ela tivesse rido por causa daquelas palavras. GN 18.12, 16.3 E nós contamos ela o nome de seu filho, e seu nome é ordenado e escrito nas tábuas celestes. Isaac. 16.4 E quando nós voltássemos a ela no tempo determinado, ela teria concebido um filho. 16.5 E nesse mês o Senhor executou o julgamento em Sodoma e Gomorra e Zeboim e toda a região do Jordão, e ele os queimou com fogo e com enxofre, e os destruiu até os dias de hoje, como já lhe havia dito a respeito de todas as obras deles, que eles eram malignos e excessivamente, muitíssimo, pecadores, e que eles se contaminavam e cometiam fornicação em sua carne, e praticavam impurezas sobre a terra. 16.6 E dessa mesma maneira Deus executará julgamento nos lugares onde eles fizeram de acordo com a sujeira dos sodomitas, do modo como julgou, sentenciou, Sodoma. 16.7 Mas Ló nós salvamos, porque Deus lembrou-se de Abraão, e o tirou do meio da destruição. 16.8 Mas ele, Ló, e suas filhas cometeram pecado sobre a terra, como não havia acontecido desde os tempos de Adão até o tempo dele, porque o homem, Ló, deitou com suas filhas. 16.9 E eis que era ordenado e gravado sobre todos seus descendentes, nas tábuas celestes, para removê-los e exterminá-los, e para executar julgamento sobre eles conforme o julgamento de Sodoma, e não deixar descendente do homem sobre a terra no dia da condenação. Abrão junto ao poço do juramento, nascimento de Isaque, e o estabelecimento e comemoração da festa dos tabernáculos. 16.10 E neste mês Abrão mudou-se de Hebrom, partiu e habitou entre Kadesh e Shur nas montanhas de Gerar. 16.11 E no meio do 5º mês ele se mudou de lá, e habitou no poço do juramento. Segundo Georgishot, o poço do juramento equivale a Beersheba. 16.12 E no meio do 6º mês o Senhor visitou Sara e fez nela conforme havia falado, e ela concebeu, engravidou. 16.13 E ela deu à luz a um filho no 3º mês, no meio do mês, no tempo no qual o Senhor havia falado a Abraão, no festival dos primeiros frutos da colheita, Isaque nasceu. 16.14 E Abrão circuncidou seu filho ao 8º dia. Ele foi o primeiro a ser circuncidado de acordo com a aliança que foi ordenada para sempre. 16.15 E ao 6º ano da 4ª semana nós viemos a Abraão, ao poço do juramento, e nós aparecemos perante ele, conforme nós tínhamos falado a Sara que nós retornaríamos a ela, e ela teria concebido um filho. 16.16 E nós retornamos no 7º mês, e encontramos Sara com uma criança, e nós o abençoamos, e nós anunciamos a ele todas as coisas que haviam sido decretadas a respeito dele, que ele não morreria até ter gerado mais 6 filhos, e que ele os veria antes de morrer, mas que de Isaque deveria ser chamado seu nome e sua descendência. 16.17 Que todos os descendentes de seus filhos seriam gentios, e contados com os gentios, mas dos filhos de Isaque um se tornaria santa descendência, e não seria contado entre os gentios. 16.18 Porque ele se tornaria porção, herança, do Altíssimo, e toda sua descendência seria posse de Deus, que eles seriam para o Senhor um povo de sua propriedade sobre todas as nações, e que eles se tornariam um reinado e sacerdotes e uma nação santa. 16.19 Nós seguimos nosso caminho, e anunciamos a Sara tudo o que tínhamos contado, e eles dois se alegraram com muito grande alegria. 16.20 Ele construiu lá um altar ao Senhor que o salvou, e que o havia feito se alegrar na terra de sua peregrinação, e ele celebrou um festival de alegria neste mês por 7 dias, próximo ao altar que ele havia construído na fonte do juramento. A primeira festa dos tabernáculos. 16.21 E ele construiu cabanas para si seus servos neste festival, e ele foi o primeiro a celebrar a festa dos tabernáculos na terra. 16.22 E durante esses 7 dias ele trouxe ao altar um holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 2 carneiros, 2 ovelhas e um bode por oferta pelo pecado, que ele possa expiar assim para si para a sua descendência. 16.23 E como oferta de agradecimento, 7 carneiros, 7 cabritos, 7 ovelhas, e 7 bodes, e suas correspondentes,
ofertas de frutas e suas ofertas de bebidas, e ele queimou toda a sua gordura no altar, uma oferta escolhida ao Senhor para um doce aroma agradável. Ele vê. 7.12, 16.24 e, durante a manhã e tarde ele queimou substâncias aromáticas, incenso, gálbano, estacte, nardo, mirra, especiarias, e costum. Todos esses 7 ele ofereceu, amassados e misturados em partes iguais e puras. Stiraques e costus. Stiraques ou storaques é uma resina aromática obtida de plantas do gênero Liquidambar, especialmente a orientalista Turquia. Snowbell. Costus é provavelmente a Salsurea lapa, Aucklandia lapa ou Salsurea costus. Coctus em grego significa do leste, em referência à parte baixa do Himalaia na Índia, de onde o tempero era importando para a Grécia e Roma. 16.25 E ele celebrou esta festa por 7 dias, alegrando-se com todo o seu coração e com toda a sua alma, ele e todos aqueles que eram de sua casa, e não havia estrangeiros com ele, nem ninguém que não fosse incircunciso. 16.26 E ele bendisse a seu Criador que o criou em sua geração, porque ele o criara de acordo com seu bom prazer, porque ele sabia e notava que dele sairia a planta da justiça para as gerações eternas, e para ele uma descendência santa, de modo que eles deveriam se tornar como ele que fez todas as coisas. 16.27 Ele bendisse e se alegrou, e ele chamou o festival de o Festival do Senhor, uma alegria aceitável ao Deus Altíssimo. 16.28 E nós o abençoamos para sempre, e toda a sua descendência após ele por todas as gerações da terra, porque ele celebrou este festival no tempo correto, de acordo com o testemunho das tábuas celestes. 16.29 Por esta razão está ordenado nas tábuas celestes no que se refere a Israel, que eles devem celebrar a festa dos tabernáculos 7 dias com alegria, no 7º mês, aceitável diante do Senhor. Um estatuto eterno pelas gerações todo ano. 16.30 E para isso não hectares limite de dias, porque é ordenado para sempre no que diz respeito a Israel que eles devem celebrá-lo e habitar em cabanas, e colocar grinaldas em suas cabeças, e tomar galhos frondosos, e salgueiros do ribeiro. 16.31 E Abraão tomou ramos de palmeiras, e os frutos de árvores formosas, e todo dia deu voltas ao redor do altar com os ramos, 7 vezes, por dia, pela manhã. Ele louvou e deu graças a seu Deus por tudo em alegria. Capítulo 17. A expulsão de Agar e Ismael. 17.1 No primeiro ano da 5ª semana deste jubileu Isaque foi desmamado. 1982 AM. E Abraão fez um grande banquete ao 3º mês, no dia em que seu filho Isaque foi desmamado. 17.2 E Ismael, o filho de Agar, a egípcia, estava diante da face de Abraão, seu pai, em seu local. E Abraão se alegrou e bendisse a Deus porque ele tinha visto seus filhos e não morreu sem filhos. 17.3 E ele lembrou as palavras que ele tinha falado a ele no dia em que Ló tinha partido dele. E ele se alegrou porque o Senhor o tinha dado descendente sobre a terra para herdar a terra. E ele bendisse com toda a sua boca ao Criador de todas as coisas. 17.4 E Sara viu Ismael tocando e dançando, e Abrão alegrando-se com grande alegria. E ela ficou com ciúmes de Ismael e disse a Abraão: expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. 17.5 E a coisa foi grave aos olhos de Abraão, por causa de sua serva e por causa de seu filho, de modo que ele os afastou dele. 17.6 E Deus disse a Abraão: não deixe isso ser grave a seus olhos, por causa do filho e por causa da escrava. Em tudo que a Sara disse a ti, escute as palavras dela e as cumpra, porque em Isaque deverá ser seu nome chamado. 17.7 Mas quanto ao filho dessa escrava eu farei dele uma grande nação, porque ele é seu descendente. 17.8 E Abraão levantou-se cedo pela manhã, e pegou pão e uma garrafa de água, e os colocou sobre os ombros de Agar e da criança, e os mandou embora. 17.9 E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba, e a água da garrafa acabou, e a criança passou sede, e era incapaz de prosseguir, e caiu. 17.10 E sua mãe o pegou e largou numa árvore oliveira, e foi e sentou-se virada para ele, a uma distância de um tiro de flecha, e ela disse: não me deixe ver a morte de meu filho. E ao se sentar ela chorou. 17.11 E um anjo de Deus, um dos santos, disse a ela: por que choras, Agar? Levante-se, tome a criança e segure em suas mãos, porque Deus ouviu tua voz, e viu a criança. 17.12 E ela abriu os olhos e viu um poço de água, e ele foi e encheu sua garrafa de água, e ela deu de beber a seu filho,
E ela se levantou e seguiu em direção ao deserto de Parã. 17.13 E a criança cresceu e tornou-se um arqueiro, e Deus era com ele. E sua mãe tomou para ele uma esposa dentre as filhas do Egito. 17.14 E ela deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Nebaiot, porque ela disse: o Senhor estava próximo a mim quando eu chamei. O grande exemplo de fé de Abraão. Mas Tema provoca a Deus para que submeta Abraão à provação. 17.15 E aconteceu na 7ª semana, no primeiro ano, 2003 AM, no primeiro mês desse jubileu, no 12º desse mês, haviam vozes no céu sobre Abraão, que ele era fiel em tudo que ele, Deus, o dizia, e que ele amava o Senhor, e que em toda aflição ele era fiel. 17.16 E o príncipe Mastema veio e disse diante de Deus: eis que Abraão ama Isaque filho dele, e ele se alegra nele acima de tudo mais. Peça a ele, Abraão, que ofereça a ele, Isaque, em holocausto sobre o altar, e tu verás se ele obedecerá esta ordem, e tu saberás se ele é fiel em tudo em que tu provas. 17.17 O Senhor sabia que Abraão era fiel em todas as suas aflições, porque ele, Deus, o havia provado através de sua terra e com a fome, e o havia provado com a riqueza dos reis, e o havia provado novamente através de sua esposa, quando ela foi tomada dele, e com a circuncisão, e o havia provado através de Ismael e Agar, sua serva, quando ele os expulsou. Jube 17.17 E o havia provado com a riqueza dos reis. Acredito que se refere a quando Abrão lutou contra os reis que haviam tomado Sodoma e seu sobrinho Ló. Abrão não aceitou ficar com a riqueza oferecida pelos reis pecadores e preferiu manter a glória de sua riqueza e sua vida para Deus. Jube 13.27 a 29,17.18 E em tudo em que ele, Deus, o havia provado ele havia sido fiel, e sua alma não era impaciente, e ele não demorava a agir, porque ele era fiel e amava a Deus. Capítulo 18 O sacrifício de Isaque. 18.1 E Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. 18.2 E ele, Deus, disse: pegue seu amado filho, Isaque, aquele que tu amas, e vá até as terras altas, e ofereço em uma das montanhas a qual eu indicarei. 18.3 E ele levantou-se cedo pela manhã e albardou, colocou Sela em seu jumento, e levou seus 2 rapazes com ele, e Isaque, seu filho, e talharam a madeira para o holocausto. E ele foi ao local ao 3º dia, e viu que o lugar de longe. 18.4 Foi a um poço de água e disse a seus rapazes: fiquem aqui com os jumentos, e eu e o menino devemos ir, e depois que adorarmos nós voltaremos até vocês. 18.5 E ele tomou a madeira do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele tomou em sua mão o fogo, a tocha, e a faca, e foram os 2 juntos para o local. 18.6 Isaque disse a seu pai: pai. E ele disse: aqui estou eu meu filho. E ele disse a ele: eis o fogo, a faca e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto, pai? 18.7 E ele disse: Deus proverá para si mesmo uma ovelha para a oferta, meu filho. E ele se aproximou do local na monte de Deus. 18.8 E construiu um altar, e colocou a lenha no altar, e prendeu Isaque seu filho, e o colocou sobre a lenha que estava sobre o altar, e estendeu a mão para pegar a faca para matar Isaque, seu filho. 18.9 Eu me pus de pé diante dele, e diante do príncipe Mastema, e o Senhor disse: ele não deve machucar o menino, nem fazer nada contra ele, porque eu mostrei que ele teme ao Senhor. 18.10 E eu o chamei do céu, e disse a ele: Abraão, Abraão. E ele estava com muito medo e disse: eis-me aqui. 18.11 E eu disse a ele: não machuque o menino, nem faça nada contra ele, porque agora eu mostrei que tu temes ao Senhor, e não negaste teu filho, teu primogênito, a mim. 18.12 E o príncipe Mastema foi envergonhado, e Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis um carneiro preso por seus chifres, e Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, oferta queimada, no lugar de seu filho. 18.13 E Abrão chamou esse lugar de o Senhor viu. Javé-Iré, por isso é dito que o Senhor viu. Este é o Monte Sião. GN 22.14. À luz de Gênesis 22.14 fica claro que o nome alternativo do Monte Sião é Monte de Javé-Iré, que significa o Senhor viu ou o Senhor verá, ou ainda como prefiro, o Senhor proverá. Na Bíblia King James, em GN 22.14 Abraham Kalet não me oftat place Jeová Jireh, Azit Side, tu, Tisdai, Intimont of Tilord Tchalbisen, Jeová Jireh, Tatis, Tilord will say, or, provide. Na versão católica diz:
Abrão chamou a este lugar Javé-Iré, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Iré. 18.14 E o Senhor chamou Abrão pelo nome uma segunda vez do céu, e ele nos fez aparecer e falar com ele em nome do Senhor. 18.15 E ele disse: Eu jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porque tu fizeste isso, sacrifício de Isaque, e não negaste teu filho amado, a mim, que em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que da praia. E tua descendência herdará as cidades de seus inimigos. Novamente notamos que o anjo que escreveu o livro e seus colegas de mesmo tipo são mandados por Deus a falarem em nome dele, e falam em primeira pessoa. Pela boca deles fala a boca de Deus. 18.16 Em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu obedeceste à minha voz, e eu mostrei a todos que tu és fiel a mim em tudo que eu te disse. Vá em paz. 18.17 Abraão retornou a seus rapazes, e eles levantaram-se e foram juntos a Berseba, e Abraão, 2010 AM, Jub 19.1, habitou no poço do juramento. 18.18 E ele celebrou este festival cada ano 7 dias com alegria, e ele o chamou de Festival do Senhor em comemoração aos 7 dias que ele foi e voltou em paz. 18.19 De acordo com isso está escrito nas tábuas celestes no